E surgiu essa oportunidade via Telegram. Tinha vagas para Tailândia, Filipinas, Dubai. O que foi me oferecido foi um salário de $2.500. Um caso que tomou uma grande notoriedade. Eu já vi homens com armas enormes. E não tive como reagir porque já tinha arma, né? Na cabeça deles é como se, não, tudo bem, eles apareceram, ninguém vai atrás deles. As punições é choque elétrico, é espancamento. Todo tipo de punição severa que você possa imaginar existia lá. Nos últimos anos, brasileiros têm sido aliciados com promessas de trabalho no exterior e acabam caindo em esquemas de tráfico humano, principalmente no Sudeste Asiático. Hoje eu vou conversar com duas dessas vítimas que acreditaram em uma proposta de trabalho e acabaram vivendo meses de escravidão em Myanmar, obrigados a aplicar golpes pela internet e sofrendo ameaças e agressões constantes. Eles conseguiram escapar de uma situação que parecia impossível e aceitaram compartilhar a experiência para alertar outras pessoas. Essa é uma história real e muito dura, mas necessária. Hoje a gente está aqui com o Felipe Ferreira e o Lucas Santos. E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Então, eles passaram por uma situação muito difícil, um caso que aconteceu recentemente, que eles foram vítimas do chamado do tráfico humano. Foi um caso que aconteceu no Myanmar, um caso que tomou uma grande notoriedade e hoje eles vão contar aqui pra gente como é que foi, para poder até alertar há muita gente que pode estar passando aí por uma proposta parecida ou um caso parecido como esse. Eu queria agradecer já de cara a vocês pela presença, por estarem aqui, porque eu sei que é um assunto muito importante e espero que ajude muita gente. Então, obrigado aí, meninos. Não, eu que agradeço pelo convite, viu? Muito obrigado. Também agradeço. Então, vamos só dar uma recapitulada. Eu sei que esse caso tomou muita notoriedade, mas para quem não sabe o que aconteceu, tenta dar uma resumida aí do que foi que aconteceu e quando foi que aconteceu isso aí. Bom, eu já estava na Ásia, já fazia um ano. Eu tinha recebido uma proposta de trabalho para atendimento ao cliente de cassino online nas Filipinas. Nesse momento estava tendo muitos problemas referente à briga das Filipinas com a China. No trabalho que eu estava, eu acabei saindo e eu fui para Tailândia. Fiquei um mês, trabalhei em um hostel, né? Estava procurando algum trabalho de atendimento, alguma coisa para eu fazer por fora, né? Porque como era um trabalho voluntário, eu não recebia por isso. Você estava trabalhando num hostel, fazendo intercâmbio voluntário, né? Você trabalhava em troca de acomodação, não é isso? Isso. E como eu estava por lá e eu queria conhecer mais lugares, né? Ter uma outra oportunidade. Eu achei interessante no começo, né? Estava ali próximo mesmo, né? São países muito próximos e barato estando lá para você viajar. Até que surgiu essa oportunidade via Telegram, onde tinha vagas tanto para Tailândia, Filipinas, Dubai, em vários lugares em específico, podendo ser todos para um golpe ou até trabalhos reais, né? Isso aí eu já não tenho como dizer. Essa proposta era para fazer qual tipo de trabalho mesmo? Era um atendimento ao cliente. Porém, ele não era em Bangkok. Ele era numa cidade mais afastada. Quando você recebeu essa proposta, não tinha nada que pudesse se desconfiar? Como é que foi assim à primeira vista? Quando eu estava conversando com ele, eu me senti mais à vontade porque ele falava uma língua que eu falo, que é o espanhol. Então eu pude sentir uma conexão, né? Aí faz até eu lembrar, o Felipe também, porque lá nós conversávamos com as pessoas e a gente tinha que fazer elas confiar na gente. Então, nós, querendo ou não, antes de ir lá para tentar enganar pessoas, nós éramos enganados primeiro, né? Então eu caí na história dele e acabei terminando nesse lugar, né? Infelizmente. É porque faz parte, né, do modo o modus operandi dele. Eles sabem realmente, eles são golpistas profissionais, né? Eu cheguei a fazer entrevista, deu tudo certo, passei, até que um carro foi me buscar
Durante todo esse percurso, pareceu ser muito normal, até que num certo momento, primeiro mudou de um carro, depois foi para um outro carro, depois um terceiro carro, depois a gente teve que pegar um barco. Aí no barco Sim. já foi onde eu senti que estava realmente algo muito estranho, porque passando pro outro lado, eu já vi homens com armas enormes e as placas elas já não estavam mais em tailandês. E o Felipe, foi a mesma proposta que recebeu? Então, a minha proposta, ela foi diferente. O meu foi através do Telegram também, eu estava no Uruguai, e no Uruguai o custo de vida é bem caro em comparação ao salário que eu estava ganhando, e eu já tinha ficado na Tailândia já, e aí eu recebi também a proposta para trabalhar na Tailândia, só que com call center. Era para trabalhar com call center como líder de call center. O que foi me oferecido foi um salário de $2.500. É um salário muito bom, né? E claro, né? Gostei bastante. E ainda mais comparado com o custo de vida lá, né? Que deve ser bem mais baixo. Sim, sim. Fiz também toda a entrevista também. A vaga era para trabalhar no norte da Tailândia, né? Que é mais solto. A mesma pessoa que aliciou o Lucas tentou me aliciar também, só que eu não dei trela para ele. Aí eu conversei diretamente com a... O povo falava que era namorada, esposa, não sei o que lá, do dono do compound. Todo o trâmite que aconteceu com o Lucas aconteceu comigo também. Só que o do Lucas ele foi de carro. O meu, eles pagaram a minha viagem para Tailândia, porque eu estava no Uruguai. Chegando lá no aeroporto de Bangkok, eu fiz uma viagem de 8 horas até mais solto, dormi no hotel até umas 8 horas da manhã. Quando foi 8 horas da manhã, um outro carro foi me buscar, um carro preto. Aí eu perguntei pra namorada lá do dono lá do compound, perguntei pra ela, mas como assim um outro carro tá me buscando? Ela, não, isso é normas da empresa. E você tava sozinho no carro? Sim, eu assim. tava sozinho. Em todo o tempo eu tava sozinho. Desse hotel me levaram pra uma casa onde que só tinha gente que falava tailandês, nenhum deles falava inglês. E lá dessa casa, nós ficamos, eu acho que foi 5 minutos. De lá dessa casa me levaram até um campo de futebol, sabe aquele campo batido de terra? Sim. Eu lembro dessa parte, que era um campo batido de terra e lá tinha pessoas armadas. Eu não reagi, não tive como reagir, porque já tinha arma, né? E eu prezei a minha vida nessa hora. Mas você já estava desconfiado nessa parte? Nessa parte, sim, eu já estava desconfiado. E mandaram eu atravessar um rio, só que eu não estava me dando conta que eu estava atravessando para Mianmar. Eu fiz a travessia durou, eu acho que foi 2 minutos a travessia. De barco? Isso, de barco. Sim. Quando eu atravessei, eu fiquei sentado numa espécie de uma selva, no meio da mata. Depois que eu fiquei sentado lá, eu esperei, eu acho que foi uns 30 minutos, até chegar um carro me buscar. E eu só me dei conta mesmo que eu estava em Mianmar e que eu tinha sido vítima de tráfico humano. Eu me dei conta quando eu estava fazendo uma viagem até uma outra casa que eu tive que esperar para depois ir para o compound. Lá dentro do complexo, eu fiquei sabendo sobre o Lucas. Caramba! Então você já soube lá mesmo? Sim, você chegou depois, porque eu já tinha visto uma reportagem do Lucas lá no Uruguai. Entendi. Foi quanto tempo de diferença? Hoje vocês já sabem, né? Entre o Lucas e você, Felipe. 1 mês, não foi, Lucas? Ou 1 mês ou 2 meses. Eu cheguei em outubro. E eu cheguei... 7 de outubro, se eu não me engano. E eu cheguei... Foi depois do aniversário do meu pai, foi em novembro. Eu acho que foi dia 25 de novembro. Agora, de modo geral, a pessoa estava te oferecendo ali um trabalho, estava te oferecendo... uma oportunidade que vocês queriam, então não era algo que... Não te prometeram nada fora do normal. Então foi uma coisa que realmente dava para cair mesmo, porque era uma coisa que vocês falaram, bom, isso parece normal, né? Bom, para mim pareceu porque eu já estava, né, na Ásia e era o salário realmente que eu recebia. Então, nesse momento não parecia algo tão exorbitante. O pessoal fala, vai me oferecer $2.000, você acha que eu vou acreditar? Uma pessoa estando no Brasil que nunca trabalhou com isso, realmente pode ser que não vá acreditar, mas como eu já tive essa experiência antes, era só um novo trabalho, entendeu? Parecia. Porém, infelizmente, não foi assim.
Então você estava contando, eu te interrompi um pouco, mas você estava contando que chegou lá e viu as pessoas armadas e tudo, e também essa parte de trocar de transporte, muitas vezes, também deve ser para te confundir também, né? Para confundir a vítima também, além da distância, que eu acho que vai precisar de vários transportes, deve ser uma tática para acabar que a vítima não saiba para onde está indo, não é isso? Para a vítima e para eles também, porque, tipo, por exemplo, até aqui um leva e o outro volta, para não envolver várias pessoas, então vai fazendo de caminho por caminho. Nesse momento da história, fica claro quão rápido uma promessa de oportunidade se transforma num pesadelo. Sem perceber, eles já estavam sob controle da máfia, sendo levados para um lugar totalmente desconhecido e bem diferente do que tinham imaginado. É aqui que começa a verdadeira experiência do cárcere e da exploração. Deixa eu fazer uma breve explicação sobre o que é tráfico humano, porque muita gente tem uma visão deturpada sobre o que é isso. Muita gente imagina que o tráfico humano acontece apenas quando a pessoa é sequestrada e levada forçadamente para outro lugar. Mas na prática não é bem assim. Na maioria dos casos, as pessoas aceitam viajar porque acreditam numa oportunidade de trabalho, estudo ou de qualquer outro tipo fora do país. Elas compram passagem, preparam os documentos e embarcam acreditando num futuro melhor. Só que quando chegam no destino, acabam caindo numa armadilha. Tem um passaporte retido, são ameaçadas e acabam trabalhando em situações desumanas. Acabam ficando sem saída. Ou seja, não é um sequestro cinematográfico. É um engano planejado, usando o sonho das pessoas como iscas para transformá-las em vítimas. Descreve aí um pouco do complexo aí, eram vários... você falou, né, que é como se fosse várias empresas golpistas, né? Como é que é este complexo? É um lugar amplo, com prédiozinhos? Como é que funciona isso? Esse em específico que a gente estava, quando eu cheguei, ele tinha muitos prédios que estavam em construção ainda, porém era uma base central onde tinha as empresas em si. Tinha um outro prédio interligado que era a parte de cantina e mais lá para trás 3 prédios que eram as acomodações da gente. Então era um lugar grande até, né? Sim, era enorme, porém era realmente no meio do nada. Se você olhasse para cada parte era mato, né? Era montanha que a gente via. E aí você chegou nesse lugar, o que é que passou assim na cabeça de vocês? Para mim foi realmente muito estranho e diferente, porque até então, em todas as experiências que eu tive anterior, eu ficava em lugares que eram realmente muito bonitos, nas melhores acomodações, e chegar num lugar que era muito precário, já estava começando errado. Parecia uma base militar mesmo, né? E tinha um grito de guerra também, a gente tinha que cantar. Quando vocês chegaram, eles te explicaram o quê? Falaram assim, ó, gente, vocês estão traficados? Ou era como se fosse assim, olha, gente, esse aqui é o trabalho de vocês? Como é que... Em nenhum momento eles falavam isso. Eles chegavam, eles passavam um roteiro. A gente tinha 2, 3 dias para decorar, né? Colocar na nossa cabeça que nós éramos aquela pessoa a partir daquele dia e que a gente tinha que começar a aliciar pessoas, mas não com essa palavra de aliciamento, como clientes que a gente tinha que criar relações de amizade ou amorosa com eles, que no fim das contas eles tinham que ajudar dando o dinheiro deles pra gente. Porque eles eram pessoas da Europa, de países muito desenvolvidos, que tinham casas, trabalhos muito bons, então eles tinham muito dinheiro para poder dar pra gente. Por que eles vão guardar para eles se eles podem dar pra gente que era um Zé Ninguém, né? Não tinha dinheiro para nada. Eles falavam mais ou menos dessa forma, né? Eles ficavam na nossa cabeça o dia inteiro. E para mim, na minha experiência em si, eu passei por muitas punições, mas eu acho que o que me cansou mais mesmo foi a punição psicológica, porque deles estar ali falando na minha cabeça, porque falava em chinês, aí o tradutor traduzia para inglês, que às vezes eu não entendia, eu acabava não entendendo nada, e por não entender eu era punido também, porque eu não entendia
o que eles falavam, e por conta de eu tinha que me virar nos 30 ali para poder, no fim do dia, dar o resultado que eles queriam, que eu às vezes até nem tinha entendido o que eles queriam que eu fizesse. Eu só descobri quando eu sentei na frente do computador, eles me deram um roteiro e falaram, ó, você vai fazer isso. Fiquei lá durante, acho que foi 5 dias, escrevendo o roteiro, né, que é o roteiro do golpe que nós aplicávamos nas vítimas. Mas era isso, era totalmente uma loucura. Essas pessoas que fazem isso, eu não sei o que se passa na cabeça delas, porque elas falavam que a punição que nós recebíamos era boa pra gente, para o nosso aprendizado. Falavam que a gente estava lá porque nós queríamos, tanto que um dia antes da nossa fuga, a fuga que não deu certo, eles deram um contrato pra gente assinar, falando que nós estávamos lá voluntariamente, que nós estávamos lá para fazer dinheiro, que era isso, que era o sonho de qualquer pessoa. E eles sempre encorajavam a gente. Parecia, sabe, um culto de igreja? Sim. Eu me sentia no culto de igreja às vezes, porque aí levantava todo mundo, aí ficava lá o tradutor falando, só faltava cantar um louvor, colocar uma Marina em Barro pra gente cantar lá. Eles tentavam fazer uma lavagem cerebral para no fim vocês gostarem de estar ali. Sim, tanto que tem uma música que ela ficou bem marcada na minha vida, que é a música It's My Life. Bon Jovi. Bon Jovi. Isso, porque nós tínhamos que cantar essa música todos os dias quando nós chegávamos lá. Assim que nós acordávamos, nós tínhamos que ir lá, né, pro local para poder trabalhar. E a gente cantava It's My Life, depois a gente falava um negócio lá. Eu lembro do texto, só que eu não lembro da tradução. Think about what your purpose. Are you working hard and make progress today? Only your success in your hands. Não sei o que lá, thank for efforts. Not to find excuse for later. Only to find ways to succeed. Surprise oneself, get first. Fight, fight, fight. E a gente tinha que falar isso sempre, e gritando, sabe? É como se fosse um texto motivacional que vocês tinham que fazer todos os dias ali. Isso. Todos os dias nós tínhamos que cantar essa música e falar esse texto. Isso é parte da pressão, né, que eles faziam. Isso. Agora, vocês, então, só para explicar melhor assim, vocês no dia a dia vocês tinham que sentar no computador e aplicar golpes em outras pessoas. Sim, o golpe ele consistia num golpe do amor e depois no golpe abate-porco. Como que funciona o golpe do amor? A gente tinha de 3 a 4 dias para fazer a pessoa se apaixonar pela gente, pelos modelos que nós usávamos, né? Modelos reais, tá? São pessoas de verdade e não sabem que estão usando a foto deles para aplicar golpe. E depois que a gente fazia a pessoa se apaixonar pela gente, a gente pedia para elas ajudar a gente a fazer algumas tarefas, que é na Wish. A Wish ela é uma plataforma de vendas, como se fosse a Shopee, tem principalmente na Europa, a Wish, e nós usávamos uma outra plataforma que ela era toda copiada, chamada Wishmal, que era a plataforma que nós aplicávamos golpe. Como que funcionava o golpe? A pessoa ia lá, ela se cadastrava, nós usávamos o link dela para se cadastrar também, e nós fazíamos recarga na plataforma com dinheiro real, e nisso as tarefas eram simples, era só tipo enviar pedido. Ela precisava só colocar enviar pedido e ela ganhava uma comissão. E aí que entra o golpe abate-porco. Como que funciona o golpe abate-porco? Para você abater o porco, você precisa primeiro engordar o porco, né? Você precisa alimentar ele. A mesma coisa a gente fazia com as vítimas. A gente dava o dinheiro para ela, para depois ela dar o dinheiro pra gente. E era um dinheiro real mesmo. Elas ganhavam $100, $60. E aí, então, você joga na ganância da pessoa, né, da vítima. Então, ela vai ganhando, aí ela quer ganhar mais, e quando ela acha que vai ganhar uma bolada, ela perde tudo. Sim, teve até uma vítima que eu consegui enganar. Ela era do Havaí, e essa vítima, ela chegou a recarregar dentro dessa plataforma, foi $4.000, $4.000. E quando chegou em $6.000, não recebeu mais comissão, não recebeu mais nada. E até eles inventam lá, falando, para você conseguir sacar esse valor, você tem que pagar uma taxa da plataforma, e que isso, que aquilo. Aí a pessoa vai lá, paga, mas tem que pagar mais por isso. E vai tirando até o tanto que você conseguir tirar da pessoa.
Até a Teve pessoa não uma aguentar taxa a mais. mais. Ah, não, mais uma. Não, mas é porque faltou isso. Não, é porque agora faltou aquilo. E a pessoa ia dando dinheiro, dinheiro, dinheiro. No fim das contas, ela dava o dinheiro para eles, no caso. E a Sim. pessoa nunca ia receber nada. Gente, e a gente tá falando isso aqui, o Felipe falou, é uma pessoa que eu consegui enganar, mas porque tinha ali todo um regime de punições e pressão, né, pra fazer Eu não isso. tava lá. Eu não tava enganando porque eu queria, eu tava enganando pela minha vida, porque eu tinha que fazer aquilo, porque se eu não fizesse, eu ia ser punido. Não era qualquer uma punição. As punições é choque elétrico, é espancamento, é todo tipo de punição severa que você possa imaginar existia lá. Conta um pouco mais dessas punições, porque eu cheguei a ler aqui nas matérias que tinha punição de agachamento também. Como é que funciona isso aí? E vocês viram pessoas sendo punidas? Elas faziam isso? Como é que acontecia esse regime de punições aí? Nós tínhamos metas diárias, semanais e mensais, né? Mas não era só porque você batia meta. Às vezes você fez um negócio errado lá no computador, punição. Às vezes você, sei lá, até se você respirasse errado, você levava sua punição. Tinha a punição que era com choque elétrico, tinha o espancamento também, né? E ficar com sabe aquele galão de água de 2 litros? Sim. Você pegava, colocava no ombro. Eu não cheguei a sofrer essa punição. O Lucas chegou a sofrer. Eu vi o Lucas sofrer nesse dia. Você teve que ficar com o galão aqui em cima do ombro, né? E depois tinha uma outra também que você ficava em cima de um... Sabe aquele tapete de banheiro pra você não escorregar quando você toma banho? Sim. Tinha um tapete desse lá, só que eram com tipo uma espécie de prego. E aí você subia lá em cima, aí você fazia agachamento. Ou no caso do Lucas, ele teve que ficar com o galão de água assim no ombro e ainda em cima desse tapete de prego. Cara, que loucura. As coisas que a gente passava lá, eu acho, para mim eu estava no manicômio porque eles eram realmente muito loucos. As coisas que eles falavam, que eles faziam, eles pensavam como se não, porque hoje o Lucas vai conseguir, como se fosse tão fácil. Uma pessoa, eles falavam, não é muito fácil, você que não quer fazer. A culpa era nossa de não conseguir bater as metas, não que a pessoa, né? A culpa nunca era da pessoa, era sempre nossa. Então a gente tinha que fazer sim ou sim para a pessoa fazer o que a gente mandasse, né? Para mim, isso é uma cabeça de uma pessoa doida, porque realmente não é assim que funciona. Você parar para pensar, não é assim. A mesma coisa, eles deixarem a gente trancado num lugar sem se comunicar com a nossa família. É lógico que a nossa família vai ficar preocupada, vai atrás da gente. Na cabeça deles, é como se, não, tudo bem, eles apareceram, ninguém vai atrás deles. Não. Tanto que aconteceu tudo isso e eles acabaram, né, se ferrando porque perderam as pessoas também. E isso era, por exemplo, não bateu a meta, ou falou alguma coisa, conversou com alguém, aí vocês viviam nisso. Eu recebi a punição de até que, por exemplo, ontem eu dei boa noite, ou eu esqueci de dar boa noite ontem e eu dei bom dia hoje, mas eu não dei boa noite ontem, então você levava punição por isso. Era qualquer coisinha, eles sentavam todos os dias na nossa mesa para conferir como estava sendo o nosso trabalho, né, para ver se estava nos conformes da cabeça deles, no caso, e se não tivesse, era um motivo para você ser punido. E aí vocês viam outras pessoas passando por isso também? Quem mais sofria também era os etíopes, as pessoas da Etiópia, eles eram os que mais sofriam lá. Teve um dia que eu me lembro que eles não estavam conseguindo pegar número de pessoas, né, no TikTok, porque eles eram spammers. O dever deles era só fazer as pessoas adicionar a gente no WhatsApp ou eles passarem o número do WhatsApp deles. E eles não estavam conseguindo o número, o tanto de pessoas para pegar os números. E nisso eles ficaram 2 dias sem dormir. Foi na época do Natal também, porque, bom, nós, como brasileiro, a gente entende que no Natal ninguém não quer saber de nada, tá cada um na sua, porém lá não importa Natal, Ano Novo, Páscoa, era tudo, tinha que bater meta todo dia, então você tinha que achar uma pessoa para te dar o número, porque era a meta deles de todo dia trazer 250 números, né, para passar para as outras equipes para fazer isso. Aí nesse dia que ele tá comentando lá, depois acho que eles ficaram, né, esses 2 dias, depois eu acho que passou, não deu certo, aí todos eles
foram punidos juntos, né, por não ter batido essa meta. Qual era a rotina diária? Quantas horas por dia vocês trabalhavam? Era de 22 a 17 horas por dia. Caramba! Todos os dias. Começava às 5h30 da tarde até umas 7, 8, 9 da manhã. Então, todo momento acordado vocês estavam fazendo isso? Não tinha nenhuma folga semanal, nada do tipo? Foi no Natal e no Ano Novo que eles, tipo assim, a gente ficou 12 horas sem trabalhar e no outro dia a gente voltou a trabalhar de novo. Foi só esses dias, Natal e Ano Novo. E o Ano Novo chinês também. Como é que vocês se conheceram lá, né? Porque vocês chegaram separadamente. Quando foi que vocês perceberam que tinha um outro brasileiro passando pela mesma coisa? Na verdade, o nosso primeiro encontro, eu estava preso dentro de um quarto, algemado, e o Felipe, por ter errado a porta do quarto dele, ele acabou entrando e me viu lá nessa situação. Eu fiquei, eu acho que uns 8 dias preso dentro de um quarto. Esse foi o nosso primeiro contato lá dentro. Pra mim deu um alívio, sim, porque tinha uma pessoa que falava a minha língua, só que eu e o Lucas, nós não podíamos nos comunicar sempre, em todo momento. A gente conversava mais escondido. E sempre quando o Lucas tentava falar comigo, eu falava, não, vai pra lá, porque nós não pode ficar junto. Porque foi eu acho que foi 4 dias depois que ele voltou do castigo, o meu team leader, né, que é o líder de equipe, ele veio até mim e falou, olha, não quero você conversando com ele, porque ele é mentiroso, golpista, ele é um rato sujo, ele engana as pessoas aqui dentro. E se você for pego conversando com ele, vocês dois vão ser punidos. Então, eles ainda jogavam um contra os outros, não é? Sim. Era a maior mentira, porque eu fui um dos mais punidos ali dentro. Fui preso 2 vezes. Fui uns que mais apanhei. E pra mim, eles falavam que o Lucas era preguiçoso, era isso, o Lucas não queria fazer nada. Eu nunca aceitei isso, né? Nunca gostei de ser mandado. Eu tentava pela minha vida, porém eu não dava o esforço que eles queriam que eu desse, né? Tanto que em todo esse período aí, eu acho que eu consegui mesmo, né, dar um resultado para ele, foram 3 pessoas. Que foi que aconteceu, não foi um esforço que eu fiz, foi porque a pessoa acabou caindo e aconteceu. O que vocês achavam que ia acontecer no final? Vocês achavam que vocês iam sair de lá com vida, estava com esperança? Como é que estava assim dentro, passando por tudo isso? Então, nós sabíamos que nós íamos sair de lá, só que nós não sabíamos quando, porque eu estava em contato com a Cíntia Meirelles, da ONG Exodus Road, né? Tanto que eu quero agradecer a ela também, né, por ter tirado a gente de lá. Ela falou que a DKBA, que é o Exército Budista Karen, eles iam tirar nós de lá, daquele complexo, só que não sabia quando. Até o Lucas sempre falava para mim, Felipe, mas quando? Eu não tenho um dia exato, não tenho... Aí foi quando a gente decidiu fazer essa fuga. Mas isso aí mantinha a esperança de vocês. Então vocês, psicologicamente, apesar de estar passando por tudo isso, vocês conseguiram se manter firmes, né? Sim, porém era muito cansativo, porque eram muitas horas que a gente tinha que ficar sentado na frente de um computador, que não podia dormir, tinha as pausas de comida, a gente podia ir no banheiro, levantar para pegar água, mas era uma coisa que a gente estava ali no automático, entendeu? Então a gente já não estava raciocinando como pessoa realmente, a gente era uma máquina. E ainda mais a punição, se a gente tivesse um errinho bobo, eu tomava um tapa na cara na frente de todo mundo. O Felipe viu várias vezes isso acontecer, porque sim, eu esqueci de dar um bom dia, ou eu falei não sei o que, me puxou pelo colarinho, me leva para a sala, coloca a música lá em cima e te espanca mais. Então, tipo assim, era realmente algo muito pesado, algo que o pessoal fala, isso parece cena de filme, realmente na vida real. Eu já tinha visto coisa assim, mas passar nisso como pessoa e me ver hoje aqui, às vezes eu até, que nem eu falei, eu tô viajando agora pela primeira vez depois de tudo isso, é como se algo que eu voltei à vida, né? Eu tinha perdido a minha vida ali naquele lugar. Nós tínhamos esperança, né? Só que nós estávamos de saco cheio já, porque a primeira esperança que a gente teve foi em dezembro. Falaram que ia tirar a gente de lá em novembro, só que chegou novembro. Não, dezembro quer dizer nada.
Depois foi janeiro, nada de janeiro. E fevereiro, nada de fevereiro. Foi quando a gente decidiu fazer a fuga. Eu falei pro meu pai, pai, tô de saco cheio daqui já. E é isso, vamos fazer essa fuga. E seja o que Deus quiser. Se morreu, morreu. Pelo menos a gente morreu tentando. Ia ser uma fuga meio desesperada, né? Sair... Foi uma fuga desesperada, porque pra gente conseguir sair lá do complexo, nós tínhamos que escalar de 3 a 4 montes, correr durante 2 quilômetros, se eu não me engano, e atravessar um rio. A pessoa que não dorme, a pessoa que não come direito, a pessoa que não tem descanso, como que vai conseguir fazer isso? Tanto que foram 2 quenianos só que conseguiram cruzar o rio. 2 quenianos. Eu acho que foi 70 pessoas que fugiram com a gente. No dia que nós estávamos tentando fugir, algumas pessoas foram pegas lá quase cruzando o rio, algumas pessoas foram pegas no começo do monte. Quando eu estava terminando de escalar o primeiro monte, que eu ia pro segundo monte, que eu já não tinha mais nem fôlego, não aguentava nem falar direito. O guarda veio com um cacetete desse tamanho e bateu nas minhas pernas e falou, volta. Eu falei, tá bom, eu vou voltar. E aí voltamos e não sei, colocaram a gente num quarto, eu não sei quantas pessoas tinham dentro daquele quarto. E depois dessa tentativa de fuga, vocês foram punidos? Sim, o dono lá do compound, ele entrou dentro do quarto que nós estávamos e espancou a gente. O meu primeiro espancamento foi nesse dia. Os intermediários que também puniam vocês, né? Que batiam em vocês e tudo mais. Eles batiam na gente porque se eles não batessem na gente, eles também eram punidos. É isso que eu pensei. Sim. Eles não eram a favor da punição. Eles não eram a favor da punição. Tanto que tinha um senhor lá que ele era o supervisor de nós e ele falava que ele não era a favor da punição. É porque também deviam estar ali numa situação de tráfico também, né? De escravizado também e tal. Sim, todo mundo que estava lá era escravo. E aí vocês conseguiam de alguma forma manter contato com a família de vocês, com amigos, tinha algum jeito de vocês conseguirem se comunicar, não é isso? Foi assim que vocês conseguiram planejar a fuga? Então, o Lucas, ele já tinha tentado se comunicar, né? E aí deu o que deu, que ele ficou preso lá. Depois eu consegui me conversar com meu pai através do Instagram. Conversei com meu pai, consegui conversar com a Cíntia também, depois, pelo WhatsApp. Eram conversas bem rápidas. Eu falava pra eles, vai acontecer tal coisa hoje. Vai acontecer tal coisa amanhã. Tal dia a gente vai fugir. Era sempre assim, nossas comunicações. Eu imagino pra família como é que foi também ficar, às vezes, falar um dia e depois ficar sem notícias e sabendo o que vocês estavam passando, né? Com 15 dias que eu tava lá, eu consegui falar com meu pai, depois eu fiquei eu acho que foi quase um mês sem conversar com meu pai de novo, porque eles instalaram uma câmera, um aplicativo de vigilância no meu computador, no computador do Lucas, no computador de mais 2 filipinas também, porque eles estavam suspeitando de algo. Aí depois eu consegui conversar com meu pai através de um celular, de um menino que trabalhava lá, que ele era de Mianmar. Ele não estava traficado lá. O pessoal que era de Mianmar conseguia usar celular, tinha folga, tinha tudo. Então ele não era a favor também disso, das punições também, do que nós estávamos sofrendo lá. Aí ele falou, não, eu vou tentar ajudar vocês da melhor maneira possível. Aí ele me deu o celular dele, deixou eu conversar com meu pai, mandou a localização exata de onde que nós estávamos também, porque ninguém tinha a localização exata. A fuga foi daquele jeito que eu te falei, nós não conseguimos, eles pegaram a gente, colocou nós dentro de um quarto, aí espancaram a gente. Depois disso, 2 ou 3 horas depois, a DKBA entrou lá dentro, que a DKBA é o Exército Budista Karen, né? É uma milícia que eles são a favor e não são a favor ao mesmo tempo disso. Deve ser assim, no dia que é bom para eles são a favor, né? Isso. E aí eles entraram lá e perguntaram pra gente o que tinha acontecido, por que a gente estava tentando fugir. E a gente explicou, eles falaram, a gente vai tentar ajudar vocês da melhor maneira possível, só que não sabe quando. Só que já estava tudo combinado, a Cíntia já tinha conversado com eles. O governo já tinha conversado com eles para liberar a gente. Acho que foi 2 dias depois, o DKBA entrou lá de novo e falou, nós vamos resgatar vocês. Só vamos conseguir pegar o passaporte de vocês. As suas coisas vocês vão ter que deixar aí. E foi isso que aconteceu. Tinha muita gente lá, traficada. Vocês dois mesmo foram os principais que saíram na mídia, né? Porque saiu na mídia no Brasil, não foi isso? Por isso que o governo estava envolvido? A gente só conseguiu sair de lá mesmo por conta do ator chinês. Ele era bem famoso lá na China e ele foi traficado também lá para Mianmar. E a Cíntia até falou que ele estava no mesmo complexo que eu e o Lucas. Só que eu não lembro desse ator chinês, não vi a cara desse ator chinês.
E graças a ele que a China, né? A China, querendo ou não, está envolvida também no tráfico humano de pessoas. E aí a China, querendo ou não, queria tirar a reta dela, foi lá e tirou o ator chinês. Quando ele tirou o ator chinês, aí a gente fez o barulho que fez. Com esse ator chinês, o que ofereceram para ele? Uma oportunidade de trabalho também, de atuação. Então, assim, qualquer pessoa pode ser. Ele, como era ator, é uma oportunidade de uma novela aqui na Tailândia. Ele foi e acabou acontecendo nisso. Quando chegou lá, viu que mexeu com a pessoa errada, tentaram limpar, mas aí eles acabaram se ferrando. A máfia deu até dinheiro para ele voltar para casa, você acredita? Deram dinheiro para ele. A máfia chinesa deu dinheiro para ele voltar para casa. Que loucura, cara. E com a gente deu só nosso passaporte. Quando foi que saiu nos portais brasileiros? Eu lembro que vocês ainda estavam lá em cativeiro e já estava a notícia nos portais do Brasil, não é isso? Quando eu consegui entrar em contato com meu pai, né? E falei que eu tava com o Lucas, porque já tinha algumas reportagens do Lucas, só que não tinha dado esse estouro, sabe? Não tinha, Sim. o Brasil inteiro não sabia dessa notícia ainda. E aí Até então eu estava desaparecido, minha família estava me procurando, sabia que eu estava num lugar que eu não podia falar com ninguém, que eu consegui ligar 3 vezes durante o tempo que eu estava. Mas aí depois, quando ele chegou, ele conseguiu, né, falar, eu estou no mesmo lugar que o Lucas. Aí teve, né, conversou com a ONG, aí começou a mover coisas para conseguir o resgate em si. E quando os traficantes, vamos dizer assim, né, eles ficaram sabendo que o nome de vocês estava no jornal e que estava muita gente procurando vocês, né? Eles também não estão nem aí, eles estão num lugar fechado, que eles que mandam, eles têm o dinheiro. Eu sentava do lado de um dos chefes. No computador dele eu vi eles vendo a matéria do ator chinês chegando na China com o cabelo todo raspado, chorando, e eles dando risada, comentando o caso. Então eles sabem de tudo. De alguma forma eles sabem. E aí, então como é que foi o dia da liberação mesmo? Vocês falaram que receberam só o passaporte e o governo brasileiro teve algum envolvimento nisso? Como é que foi aí o dia da liberação? Eu não gosto de falar sobre o governo, porque sempre quando a gente fala sobre o governo, dá retaliação de hater. O pessoal acha que o governo não tem nada a ver com o que aconteceu com a gente, mas tem a ver sim, porque querendo ou não, nós somos da pátria, né? Nós somos filhos da pátria, nós nascemos aqui no Brasil, então nós temos o dever também de pedir esclarecimento pro governo também, porque o governo não ajudou em nada, a única coisa que eles fizeram foi pagar nossa passagem pra gente voltar pro Brasil. Foi só isso, mas quem tirou a gente de lá foi a ONG. E o dia exato lá da liberação, simplesmente... Toma aqui seu passaporte e vai embora? Foi isso? Isso, foi bem isso que falaram. Foi. Toma seu passaporte, essas coisas você vai deixar aqui. Não sei o que fizeram com as coisas da gente. Nós deixamos muitas coisas lá. Eu deixei celular, deixei roupa, deixei quase minha vida inteira lá. E o que é que vocês pensaram? Vocês acreditaram um dia que vocês falaram, realmente isso está acontecendo? Não, porque já teve casos de pessoas que falaram que ia ser libertado e foram levadas para outro complexo. O meu maior medo foi isso. Quando a gente pisou na Tailândia, viu que estava longe realmente, que estava junto ali com, né, os guardas tailandeses, bem longe, né? Viu que depois veio o pessoal fazer, né, as entrevistas, o pessoal da polícia, depois veio o César, que era, né, da embaixada lá brasileira da Tailândia, nos buscou lá, que aí a gente ficou mais... A gente sabia que já tinha dado tudo certo e a gente ia voltar, né, para as nossas casas. E aí vocês receberam algum tipo de apoio depois? Como é que tá a cabeça de vocês depois de passar por uma situação dessa? Quando a gente chegou aqui no Brasil, o pessoal da Record, eles conseguiram tratamento psicológico, a gente foi para o hospital também, e com 4 meses depois que nós chegamos aqui, o pessoal da DPU, que é não sei o que lá dos direitos humanos, entrou em contato com a gente também, né, para ver se a gente precisava de alguma ajuda, mas foi isso, 4 meses depois que nós chegamos aqui. Tanto que tem um cartaz com todo o processo da vítima de tráfico humano quando chega no Brasil, de todo o processo que é feito. Nenhum desses processos foram feitos com a gente. Então, essa DPU, no caso, depois conseguiu o CAMI, né? Que é um centro de apoio ao imigrante. Por exemplo, eles cuidam de pessoas bolivianos, peruanos, venezuelanos que foram traficados no Brasil.
né? Eles dão esse apoio até os brasileiros de fora. Eu, por exemplo, estou fazendo a minha terapia com uma psicóloga que foi indicada por eles. Que eu imagino que vocês ainda devam ter assim bastante trauma relacionados a isso, né? Porque isso é uma coisa recente, né? Deve ter o que, 8 meses aí, ou Não, 7 tem 4 meses. 4 meses que vocês foram liberados. Olha aí, gente, muito recente. Você falou, né, Lucas, que tá viajando só agora, depois disso. Sim. Tem parte de trauma relacionada a isso, né? Porque... Sim, aonde eu estou não é a minha primeira vez, porém é a primeira vez depois de tudo isso acontecer, né? Sim. Ontem eu até abri uma live no TikTok, o pessoal começou a perguntar, mas você vai viajar? Mas e se acontecer de novo? Aí você tem que tomar cuidado. Aí que isso, aquilo, outro. As pessoas, eu entendo que as pessoas ficam, né, como elas ajudaram, entre aspas, compartilharam, de alguma forma, né, elas ficam preocupadas com a gente, mas a gente tem que seguir a nossa vida, né? Sim. Foram 4 meses, 3 meses que a gente ficou ali. Eu vou fazer 32 anos amanhã, o Felipe vai fazer 27, né? Não, 4 meses, 3 meses não vai mudar toda a nossa vida. A gente tem que seguir em frente. Nós não podemos parar por conta disso. Foi algo que aconteceu com a gente, serve de lição pra gente, mas a nossa vida tem que andar. A gente não pode parar, simplesmente parar e ficar naquilo, eu não vou mais viver minha vida porque aconteceu isso. Não, gente. A vida tem que continuar. Antes deste vídeo, que eu assisti o vídeo do Arquivo Mistério, contando todo o caso, explicando a parte cronológica toda. Então, eu recomendo a todo mundo aí assistir esse vídeo, porque está muito completo. E no final, eles falam algo que muita gente foi liberada depois que vocês foram liberados também, né? Sim, depois que conosco foram liberados 270 pessoas. Se eu não me engano, 3 semanas depois que nós fomos liberados, foram liberados mais 7.000 pessoas. E depois dessas 7.000, até teve pessoas que, da onde nós estávamos, né, que passava os 24/7 ali do dia com a gente, foram resgatadas também, né, depois disso. A gente saiu, mas ficou gente para trás que estava com a gente. E algumas dessas pessoas conseguiram sair também depois de 1 mês, 2 meses. De certa forma, o barulho que vocês fizeram também, né, que chegou até vocês, eu tenho certeza que ajudou essas pessoas a serem liberadas. Então, assim, chega a ser uma coisa irônica, né? Vocês passaram por todo esse perrengue, mas com certeza muita gente hoje está vivendo a vida delas normalmente, em parte por causa de vocês também. No dia que nós fomos resgatados, nós conhecemos 3 filipinos. E esses 3 filipinos, eles estavam lá em Mianmar há 3 anos. Sabe o que é você ter 3 anos da sua vida fechado, trancado, roubado? 3 anos você levando choque elétrico, 3 anos você sendo espancado, 3 anos você sem contato com a sua família, sem saber o que está acontecendo com a sua família. Então você ter sua liberdade de volta, hoje em dia, não tem preço. Não tem preço. A liberdade é algo que não deve ser tirada de ninguém. Assim, o que vocês tiraram de grande aprendizado por esse período aí que vocês passaram lá? Para mim, é a minha liberdade, né? Como eu disse, a liberdade ela não tem que ser tirada de ninguém e tomar mais cuidado também, prestar mais atenção nas propostas que você recebe. É isso, toma cuidado. Eu sempre dei muito valor à minha liberdade, tanto que faz mais de 10 anos que eu viajo, já passei por muitos lugares, sempre tomei muito cuidado. Agora tem que tomar muito mais cuidado mesmo, mas estou muito feliz de ter, né, Deus ou quem for, ter me dado essa nova oportunidade de seguir. Hoje de manhã, quando eu estava chegando aqui, eu agradeci, eu falei assim, Deus, muito obrigado por ter me dado essa oportunidade, que eu achei que eu nunca mais ia pisar nesse lugar que eu estive antes. E eu fico muito feliz, porém, seguindo sempre o que eu puder ajudar. Ultimamente, pessoas, né, notícias que passam novas sobre tráfico, alguma coisa, eu sempre sou marcado, né, marco meu arroba, não sei se com o Felipe acontece a mesma coisa. Aí eu falo, mas como que eu posso ajudar? Chama a ONG, eu só sou um sobrevivente também. Tudo que eu posso, eu repasso direto para a Cíntia, né? Mas eu acho que é a única coisa que eu consigo fazer, né?
como sobrevivente, repassar para tentar ajudar essas outras pessoas também. Mês passado, eu ajudei uma menina a sair lá de Mianmar também. Ela entrou em contato comigo do Instagram e ela foi vítima de exploração sexual lá em Mianmar também. E ela entrou em contato comigo, ela conversou comigo pelo Instagram, eu passei tudo pela Cíntia e graças a Deus hoje agora ela tá no Brasil. Vocês chegaram a receber alguma ameaça depois que vocês voltaram pro Brasil ou estão tranquilos? Eu diretamente não, porém eu sei que é falado aí, né? Nós estamos expostos, né? O nosso rosto ficou lá. Então, de alguma forma o pessoal quer o mal, né? Infelizmente, depois de tudo que a gente passou, ainda tem um pessoal que pensa dessa forma, que é o nosso mal, infelizmente, né? Eu sinto um pouco de medo, sim, porém o que eu posso fazer para evitar um bloqueio, uma denúncia, eu faço. E o que vocês falariam para as pessoas, para alguém que está aí, uma pessoa que está assistindo, para evitar cair numa cilada dessa aí? Analisa muito, pede localização exata, vê se a empresa ela é real. É isso, toma o máximo cuidado possível para seu sonho não acabar virando um pesadelo. Tomar sempre muito cuidado. Existem muitas vagas de trabalhos reais, né? Também não se prender, ficar com medo, mas sempre tomando muito cuidado. O pessoal fala, mas tem que ser muito trouxa, muito besta para ser traficado. Não, gente, não é assim. Da mesma forma que eu fui traficado, qualquer pessoa pode ser traficada. Qualquer pessoa pode ser vítima. É o que eu digo para todo mundo. O pessoal só cai na realidade que vai acontecer se acontecer um dia com alguém da família. É sempre assim. Porque hoje em dia aqui no Brasil, vítima é culpada de tudo. Olha, gente, então é isso. Eu queria agradecer a vocês por terem contado aqui um pouco da história de vocês e também ajudado muitas pessoas aí que podem ter recebido uma proposta desse tipo, ou podem estar em dúvida, ou pessoas que não sabem que isso existe. É bom falar porque tem muita gente maldosa nesse mundo, né? O mundo não é um mar de rosas, assim, tem muita, como você falou, muita proposta real, tem muita oportunidade boa no exterior, mas nem todas são boas, não é isso? Eu que agradeço, né? Muito obrigado pelo convite também. E é isso, fico à disposição. E parabéns porque eu sei que vocês, só o fato de vocês estarem participando de podcasts, né, de outras entrevistas e também dando palestras também, né? Eu acho que isso já serve como conscientização para muita gente. Então, eu queria dar os parabéns aqui por terem usado essa experiência muito negativa para algo positivo aí. Muito obrigado. Obrigado. É isso, galera. Se gostou dessa história aí, deixa o like aí, né? E manda aí o seu comentário, manda aí o apoio aí pros meninos. E eu espero que eles só melhorem daqui pra frente. E depois, quem sabe, isso aí ficou totalmente pra trás. Obrigado, gente. Valeu e até mais. Até a próxima aí. Manda um tchau aí na câmera aí. Valeu, galera. Tchau, tchau. O que aconteceu com Felipe e o Lucas não é um caso isolado. Centenas de jovens de vários diferentes países acabam sendo levados para situações semelhantes. O tráfico humano é um crime brutal que destrói sonhos e vidas. E o alerta que fica é: desconfie de propostas fáceis de trabalho no exterior, cheque sempre a legalidade da empresa e busque informações em canais oficiais, como o portal Consulado Itamaraty. Pergunte às outras pessoas e, mais importante ainda, compartilhe informações como essa, porque isso pode salvar a vida de outras pessoas. Eu agradeço demais ao Felipe e ao Lucas por terem a coragem de compartilhar essa história aqui no Boulder. E eu tenho certeza que isso vai salvar a vida de muita gente. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like e se inscrever aqui no canal. Aqui no Boulder a gente conta histórias de brasileiros que tomaram a decisão ousada de sair do país. Tchau!